Então vamos nessa trazer para cá o Adilson Oliveira. Cadê ele? Agora, porque agora ele conseguiu. Espero que dê certo, que ele consiga abrir a câmera. Adilson, tá aí. Tá aí. Agora sim, boa tarde, né? Boa tarde, 12 horas e 1 minuto. 1 minuto não, 1 minuto. 12 horas e 1 minuto. Chegando por aqui o nosso querido comentarista Adilson Oliveira para comentar as notícias dessa manhã, de ontem à noite, dessa manhã, né? Que muita gente muito entristecida com coisas que estão acontecendo no nosso país. PL da dosimetria passou no Senado e agora está para a sanção do presidente Lula. Adilson, quero te dar um bom dia e você se apresentar. Depois eu quero ler a lista dos senadores que votaram a favor, tá? Para o pessoal salvar esse corte. Pedir para a galera que está aí no YouTube, pedir para a galera que está aqui no TikTok, salvem esse corte que eu vou falar aqui para vocês com o nome de todos os senadores que votaram a favor do PL da dosimetria. Porque ano que vem, esses caras vão estar nas urnas pedindo seu voto. E aí vocês já vão saber quem é que alivia para bandido e quem que não alivia. Então, salvem esse corte que eu vou, assim que o Adilson se apresentar, eu vou passar para vocês os nomes dos senadores que votaram a favor da dosimetria. Vamos lá, Adilson, bom dia. Bom dia, então meu nome é Adilson Oliveira, tenho um canal aqui no YouTube também, @AdilsonLO1, faço vídeos também, comentários, atuo até mais forte lá no TikTok, mas gosto muito de falar de política e estou sempre aqui na defesa do presidente Lula e faço esse tipo de comentário político também. E tamo junto aí, Ivan. Vamos comentar aí, porque realmente, depois de toda uma manifestação muito bonita do final de semana, a gente tem essa surpresa desagradável aí, né? É impressionante. Bom, vamos lá. O primeiro que votou, o número 1, Alessandro Vieira. Vou falar o nome do senador e o partido. Alessandro Vieira, Ele votou a favor? Votou a favor. Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe. Giordano, MDB de São Paulo. Ivete da Silveira, MDB de Santa Catarina. Eduardo Girão, Partido Novo do Ceará. Marcos Ponte, PL de São Paulo. Bruno Bonetti, PL do Rio de Janeiro. Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro. Doutora Eudócia, PL de Alagoas. Eduardo Gomes, PL do Tocantins. Flávio Bolsonaro, esse também não podia esperar uma coisa desse daqui, né? PL do Rio de Janeiro. Não, poderia ser diferente. Isalci Lucas, PL do Distrito Federal. Jaime Bagatoli, PL de Rondônia. Jorge Seife, PL de Santa Catarina. Magno Malta, PL do Espírito Santo. Márcio Bittar, PL de Alagoas. Não é Alagoas, é Acre, PL do Acre. Marcos Rogério, PL de Rondônia. Rogério Marinho, PL do Rio Grande do Norte. Wellington Fagundes, PL do Mato Grosso. Wilder Moraes, PL de Goiás. Marcos Duval, Podemos Espírito Santo. Zequinha Marinho, Podemos do Pará. Ciro Nogueira, PP do Piauí. Doutor Irã, PP de Roraima. Espiridião Amin, PP de Santa Catarina. Laércio Oliveira, PP de Sergipe. Tereza Cristina, PP do Mato Grosso do Sul. Chico Rodrigues, PSB. Olha só, o PSB, partido tido como progressista, tá? PSB de Roraima. Cid Gomes, PSB do Ceará. O Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, da base do governo. Flávio Arnes, PSB do Paraná. Outro do PSB. Jorge Cajuru, PSB de Goiás. Outro do PSB. Irajá, PSD Tocantins. Lucas Barreto, PSD do Amapá. Nelsinho Trade, PSD do Mato Grosso do Sul. Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais. Sérgio Petecão, PSD do Acre. Vanderlan Cardoso, PSD de Goiás. Oriovisto Guimarães, PSDB do Paraná. Plínio Valério, PSDB da Amazônia, do Amazonas. Steverson, nome difícil. Valentim, PSDB do Rio Grande do Norte. Alan Rick, Republicanos do Acre. Cleitinho, Republicanos de Minas Gerais. Damares Alves, Republicanos do Distrito Federal. Hamilton Mourão, Republicanos do Rio Grande do Sul. Messias... Não,
Messias com C. Messias de Jesus. Republicanos de Roraima. Efraim Filho, União Brasil da Paraíba. PB é Paraíba, né? Ou PB é Pernambuco? Paraíba. Não, PE que é Pernambuco. PE é Pernambuco, né? Então tá. Paraíba é PB, tá. Efraim Filho, da Paraíba, do União Brasil. Jaime Campos, União Brasil do Mato Grosso. Professora Dorinha Seabra, União Brasil do Tocantins. E por fim, Marreco de Maringá, Sérgio Moro, todo complicado, do União Brasil do Paraná. Então estamos aqui com esses 48 senadores que votaram a favor do PL da dosimetria. Foram 25 votos contra e 48 votos favoráveis, ficando assim aprovado o PL da dosimetria. Dilson Oliveira, comenta esse fato pra gente agora. Tem até uma pergunta na rola. Tem até uma pergunta aí. Quantos do PSOL votaram a favor? Quantos não? Que eu saiba, o PSOL não tem senador. Não tem senador, não tem. Não tem senador, tá? Então, e o PT, pelo que eu vi, todos votaram contra. Sim. Mas, sinceramente, Ivan, eu entendo que tem coisas no bastidor que a gente desconhece, tá? Para mim, tudo isso aí foi muito estranho. A gente viu o próprio Alessandro Vieira falando contra o PL da dosimetria, por isso até eu confirmei, Alessandro Vieira votou a favor, e no final das contas ele votou a favor. Sim. Então, assim, eu acho que, para mim, está muito claro, né, que o Lula deve vetar isso aí, sem dúvida nenhuma, né, não é a favor disso daí. Agora, quando a gente vê o movimento do Jacques Wagner, o que ele fala, né? E tinha já uma previsão que isso aí seria aprovado lá. Eu acho que acaba acontecendo um movimento de pragmatismo que acaba incomodando, porque a população de bem desse país aqui, né? Que representou a maioria, porque saiu pesquisa, né? Sim. Mostrando que a maioria da população é contra qualquer tipo de alívio para quem tentou destruir a democracia do Brasil. Agora, a gente não pode esquecer do que foi dito e do que aconteceu recentemente. Nós vimos a Embaixada dos Estados Unidos dizendo que foi um avanço interessante, isso daí. Sim. A lei Magnitsky foi retirada do Alexandre de Moraes, da esposa. Aí tem senador dizendo que Alexandre de Moraes conversou sobre o assunto. É uma coisa que a gente não sabe se é verdade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com as narrativas, né? Porque nesse momento um monte de gente fala um monte de coisa e até que ponto é de um jeito, é de outro. Agora, uma coisa, vamos partir do princípio até que houve um tal do acordo aí. De qualquer forma, isso daí sai da pauta, é votado. O presidente Lula tem tempo aí para ele fazer esse veto. Isso vai cair lá para ano que vem. Sim. E aí, derrubar o veto do presidente Lula em ano eleitoral, justamente para atender os golpistas, é um desgaste muito maior do que agora. E o Lula tem garantido o dinheiro dele, né? O dinheiro dele, desculpe, tem garantido a questão do orçamento, que é muito importante. Eu não acho que pode ser tratado igual teve comentarista aí falando que se vendeu por 20 moedas e tal. Não sei se você vai comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que é um exagero também falar dessa forma. Eu acho que teve um pragmatismo político aí. E talvez mais alguma coisinha que a gente não está sabendo, tá, Ivan? Que não vem a público. E tem muita coisa. Eu sempre costumo dizer que na política, Dilson, aquilo que vem a público é o que é preciso que as pessoas saibam. Mas o fato, a verdade mesmo, ela não acontece ao público. Ela nunca vem a público. O que vem a público é aquela narrativa que é para ser posta. Mas a verdade acontece nos bastidores e ela fica entre eles, né? O que foi acordado fica entre eles. Tá? Quero agradecer aqui a presença do Eloy, né? O Eloy, que em todas as minhas lives que eu abro, ele é um bolsonarista assíduo, o Eloy Stork, né? Deve ser ele gosta de extorquir as pessoas. O Eloy é um bolsonarista fanático, ele tá toda a live que eu faço aqui com o nome fake, foto fake, ele tá aqui sempre
dizendo Bolsonaro 2026, sim, querido, Bolsonaro 2026, 2027, 2030, 2040 na cadeia, né? Todos os anos do final da vida dele na cadeia, na prisão de preferência. Tá? Muito obrigado pela sua presença. E eu vou já mandar o pessoal do YouTube, que tem mais de 100 pessoas já nos acompanhando, compartilhar essa live, curtir, se inscrever no canal. Eu nem falei o número de inscritos, mas nós já somos hoje, gente, 25.143 inscritos nesse momento. A gente pode dobrar essa quantidade de inscritos aí num curto tempo de espaço de tempo, se a gente se empenhar em fazer o canal crescer. Então tem 118 pessoas agora. Se esses 118 pessoas der um like e comentar aí, e comentar pelo fim da impunidade, a gente vai botar essa live no topo do Google e fazer com que mais pessoas venham e nos acompanhem e acompanhem os nossos comentários aqui. Agora, Adilson, vindo para o que você está falando sobre o que aconteceu nos bastidores, sim, Adilson, possivelmente tem um acordo. Esse acordo não é de agora e não é escondido. As pessoas têm a mania de tentar colocar como se tudo fosse muito esdrúxulo, tudo fosse muito corrupto, fosse... Não, gente, não é por aí. A política na comunidade, na militância, ela não é discutida com razão, e sim com emoção. Só que a política de verdade, a realpolitik, era discutida com a razão. Porque ali tem um jogo de ganha-ganha, um jogo de perde-ganha. Então eles estão o tempo todo negociando. A política é a arte de negociar. Bom, dito isso, o ministro Luiz Roberto Barroso, antes mesmo de deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele já vinha defendendo a unificação de, por exemplo, o crime de tentativa de abolição do Estado violento... tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, somar isso num crime só, para não fazer a condenação pelos dois crimes. Então, ele já vinha defendendo também redução de penas, unificação de crimes e redução de penas para alguns crimes, para diminuir exatamente as penas daquelas pessoas que estavam desproporcional ao crime que elas praticaram em tese. Então não é uma coisa que vem de agora. O próprio Barroso já estava incomodado com isso, com o tamanho das penas. O ministro Alexandre de Moraes não aplicou pena alta porque ele quis aplicar pena alta. Não, é porque a lei determina assim. Então, se, por exemplo, você... vou explicar aqui de um modo simples, tá? Se você matar alguém, a pena está dizendo o seguinte: de 6 a 21 anos de cadeia. A pena por matar alguém é de 6 a 21 anos de cadeia. O juiz ele não pode te condenar a 5 anos. A pena mínima são 6 anos. Então você não pode ser condenado a 5, porque o crime que você cometeu foi matar alguém. E aí, se você foi condenado, o mínimo de pena são 6 anos. Você pode pegar até a máxima, até 21 anos. O juiz pode dar 12, o juiz pode dar 14, o juiz pode dar 16, mas quem vai decidir isso é o juiz. Ele só não pode te dar 22 anos, que já passou da máxima, e 5 anos, que está abaixo da mínima. Então, o Alexandre de Moraes não condenou ninguém a 14 anos, a 16 anos, a 25 anos, porque essa é a minha vontade de fazer isso. Na maioria dos casos, ele aplicou a pena mínima para as pessoas do previsto. Ele aplicou o mínimo. Então, realmente é uma pena desproporcional mesmo. Para algumas pessoas que foram lá, que quebraram, aquelas pessoas não devem pegar 16, 17 anos. Eu acho que o Bolsonaro pegou pouco. Deveria pegar 40, deveria pegar 50. Mas aquelas pessoas que foram manipuladas por ele, que tiveram a sua fé manipulada por picaretas como Silas Malafaia, essas pessoas, elas foram atiçadas a fazer aquilo. Então, sei lá, 5, 6 anos de cadeia para aquelas pessoas já é o tempo suficiente. Não precisa 14, 15, 30, mas é o que a lei diz. Ele não pode colocar menos. Então, se o Supremo chega e fala para o Senado: Senado, olha, eu tenho que condenar porque essa é a lei, mas se vocês alterarem para diminuir a pena, você vai beneficiar esses réus. Agora, a grande questão é, ao beneficiar esses réus, se não tomar cuidado, você está beneficiando criminosos do PCC, estupradores, assassinos, pessoas do Comando Vermelho, que vão estar na rua. Vão estar na rua. Quando pegar a redução de pena, essas pessoas vão sair também, porque uma lei ela não pode ser feita só para beneficiar uma pessoa ou um grupo. Ela vai beneficiar todos do sistema prisional. Está mexendo na lei de execução penal. Já existe uma lei de execução penal, está alterando essa lei. Então, há um risco muito sério, tá? E por isso eu falo, de certa forma, a aprovação desse PL, Adilson, na minha opinião, não é ruim. É bom, porque o presidente Lula vai vetar. Então, no final, Lula veta. E as pessoas vão dizer, parabéns, presidente Lula, porque as pessoas vão apoiar o veto disso. Eu apoio o veto, eu defendo o veto. O presidente Lula tem que vetar mesmo. E se essa lei for para o grupo específico dos bolsonaristas que praticaram aquele crime, ela será automaticamente anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Basta alguém entrar lá e reclamar. Por quê? Porque é uma lei que foi feita
por causa de uma circunstância para beneficiar um determinado grupo de pessoas. Então não pode, uma lei, você fere o princípio da impessoalidade lá da Constituição, do artigo 37 da Constituição. Então a lei não pode se sobrepor à Constituição. Quem manda, na regra, é a Constituição. A lei ela tem que estar abaixo da nossa Constituição. Então, ou a lei vai beneficiar todo mundo, tudo que é criminoso, ou ela será também tornada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Basta que o Ministério Público reclame, basta que um partido político reclame. Sobre o acordo, eu acho que sim, Adilson. Eu acho que estava havendo um acordo e eu acho que ali o Jacques Wagner, de forma até honrosa, puxou para si, assumiu o ônus do desgaste, dizer, não, fui eu que fiz, o governo não sabia, não falei com o Gleisi, não falei com o Lula. Ora, o Lula, sabe como é que o Lula chama o Wagner? De galego. Eles são amigos há 300 anos. Muito amigos. Estão na política juntos desde sempre. Fundaram o PT juntos. Eles estão juntos, sempre estiveram juntos. Então, assim, é impossível o Wagner ter feito aquilo sem falar com o Lula, sem a concordância dele. É impossível ele ter feito aquilo sem falar com a ministra da articulação política. Então, sim, falou, mas aí faz um jogo para as câmeras, um jogo para as redes, para acalmar a militância. E assim, no mesmo instante, o Lindbergh Farias já entrou no Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança para anular a votação, porque a votação houve sim alteração no projeto de lei, o que não pode acontecer, que se acontece ela tem que vir para a Câmara dos Deputados de novo, né? Eles alteraram e não mandaram para a Câmara dos Deputados, né? Então, aí, de certa forma, há uma nulidade já na própria votação. Já tem nulidade na própria votação. Então, muito possivelmente, antes mesmo de ir para a sanção do presidente, pode ser que o Supremo anule a votação, mande refazer uma nova votação. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Mas eu não sou contra os acordos que acontecem, até porque a gente sabe que a política é isso mesmo, gente. É tanto que o povo elege direita, de esquerda, centro. O povo elege essas pessoas para estarem lá negociando em nome delas. Eles vão lá fazer política em nome da sociedade. Então, eu acho que quando a gente trata a política de uma forma mais pragmática, eu acho que todo mundo ganha no fim. Né? Todo mundo ganha. Agora, a gente tem que ficar vigilante. Não é porque eles vão fazer acordos que a gente não tem que estar vigilante. Eu me sentiria muito decepcionado de ir para as ruas, fazer toda a manifestação e saber que a base do governo, quase toda aqui, como a gente viu, MDB, PSB, votaram tudo a favor do PL da dosimetria. Então, exceto o senador Renan Calheiros, que inclusive fez um discurso histórico. Inclusive, a gente já pode entrar até nessa pauta do discurso do Renan Calheiros, né, Adilson? Tá mudo. Tá mudo, Adilson. Olha, a gente precisa entender aí, né, que realmente a política tem coisa que... Olha, tem até um aceno para Donald Trump também. Ah, fez isso por causa do Donald Trump? Não. Mas a Embaixada dos Estados Unidos aproveitou para falar, olha, é um aceno positivo e tal. Porque pro Trump, aquela galera dele, também é importante ele dizer que conseguiu alguma coisa, sabe? E eu tenho certeza que não teve nada a ver com isso, mas é uma situação que favorece para ele retirar a lei Magnitsky, né, da esposa do Alexandre de Moraes, do Alexandre de Moraes. Foi aplicada por causa disso? Nós sabemos que não foi. Não foi por causa do Bolsonaro. Não. Mas isso serve para ele justificar aquela carta que ele mandou lá no início do tarifaço. Né? Sim. Então, veja, é uma coisa que acaba juntando o interesse. Para o Lula, ele sabe que vai vetar. Está na mão dele vetar isso aí. Ele vai jogar isso lá para ano que vem. É desgaste. É o desgaste para essa galera. Sim. Se ele derruba essa dosimetria agora, Ivan, o que acontece? Os bolsonaristas vai continuar com essa história de anistia ampla, geral e restrita, aquela confusão toda. Então o que ele faz? Ele está ganhando tempo, está jogando para o ano que vem, com esse veto dele, e lá na frente, aí a conversa é outra. E tem Supremo Tribunal Federal na jogada também. Então eu acho que tem a lógica, o pragmatismo disso tem realmente. O que incomoda é a questão de você relaxar para todo mundo. Agora, vamos pensar, Jair Bolsonaro tem processo igual ação no curso do processo também. Tem outros processos aí que estão vindo. Foi reaberto inquérito. O Dino abriu um inquérito para investigar o que aconteceu na pandemia também. Entendeu? Então tem muita coisa que aconteceu aí
que eu não acredito que teria que ser feito alguma coisa mesmo nesse sentido. E você tira essa história dos bagrinhos aí, que a partir do momento que essa galera aí, você tem uma pena mais reduzida, pronto. Porque eles sim estão usando essa galera aí para justificar, livrar a cara do Bolsonaro. Mas, Ivan, a minha maior vontade mesmo é que o Bolsonaro pague, fique 2 anos. Pô, o cara ficar 2 anos e ficar 3 anos, 3 anos e pouco na cadeia, pra mim já valeu. Sim. Já valeu, entendeu? Já valeu. Não, já é o recado pro mundo político. E, gente, rico nesse país e preso, porque assim, a justiça em país desigual é assim. Quanto mais rico a pessoa menos ela é atingida pela justiça. E mais pobre, mais dura é a lei. Mas vamos falar sobre o Renan Calheiros, então. Eu vou passar o trecho do discurso dele primeiro, tá, Dilson? Eu vou passar o trecho. Antes, eu só vou pedir pro pessoal comentar aí no chat do YouTube, agora a audiência crescendo. Pedir pro pessoal que tá no YouTube comentar: estou com Lula. Todo mundo comentando, estou com Lula, quem tá aí no YouTube. Agora estamos com 169 pessoas. Pedi para todo mundo deixar o like. Vou olhar quantos inscritos já ganhamos. Estávamos com 25.143, agora estamos com 25.149. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, porque sua inscrição faz com que o YouTube entenda que vocês estão chegando por causa da nossa live, por causa do nosso telejornal que nós apresentamos aqui. E aí vai entregando e o nosso canal só vai crescendo e a democracia vai ganhando, porque aqui a gente discute política, discute com razão, também discutimos com emoção, tem hora que eu fico até alterado, por assim dizer, mas a gente está sempre buscando levar a verdade e desmistificar os fatos da política para vocês. Pedir também ao pessoal que apoia o nosso trabalho, tem a chave PX, está na tela, e tem também o QR Code que vocês podem apoiar com qualquer valor. Ou superchat, que o diretor baixou a meta agora para R$50, mandando superchat, manda pergunta, o diretor vai pegar a pergunta e vai colocar no ar para eu ler e o Adilson comentar. Agora vamos ouvir o trecho do discurso que foi muito importante, um discurso histórico, mostra que ele lutou até o fim contra essa dosimetria, contra essa vergonha, né? Porque é uma vergonha, gente, querendo ou não, é benéfico para o Lula, que vai poder vetar e tudo mais? Sim. Vai peitar o Congresso? Sim. Ele compra um desgaste com o Congresso, mas ele fica bem com a base. Agora, nós temos também a questão de, gente, é uma vergonha porque isso vai beneficiar outros criminosos. Eles falam tanto em combater criminalidade, PCC, Comando Vermelho, só que eles estão aliviando penas. Então, assim, já temos o Bolsonaro que não construiu nenhum presídio, né? Disse que ia mandar todo mundo para as prisões. Ah, tudo que é bandido vai para prisão. Não prendeu ninguém. No governo Bolsonaro a gente sequer via a operação da Polícia Federal. A gente vai falar isso hoje, inclusive. Será que a gente viu no governo Bolsonaro, quando aquele ministro lá da Caixa Econômica, o presidente da Caixa Econômica, cometeu corrupção, a gente viu a Polícia Federal prendendo ele? Ou a gente viu a Polícia Federal prender aquele ministro do Bolsonaro que estava com barras de ouro em pneu de caminhão? A gente viu prender? Não. No governo do Lula, a Polícia Federal vai na casa de senador. No governo do Lula, a Polícia Federal vai na casa até de pessoas que são próximas do governo, de ministro do governo. Não interessa, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. No governo Lula, a Polícia Federal trabalha. No governo Lula, as instituições funcionam. Sem esse negócio de presidente estar influenciando. O Bolsonaro dizia abertamente: se mexer com a minha família, eu troco o diretor da Polícia Federal, troco o secretário, troco até o ministro. Mas eu não vou deixar a minha família. Ele disse isso um monte de vezes. No governo Lula, a Polícia Federal vai na casa de quem for. Até se for do filho do Lula, a Polícia Federal vai e o Lula não tá nem aí. Essa é a verdade. Deixa a polícia trabalhar. Bom, vamos ouvir o Renan agora. Chega de blá blá blá, né? Inocentes imploram por justiça, condenados querem anistia. Essa premissa, senhor presidente, por si só é esclarecedora. As polianas que invocam pacificação, onde não há conflagração, se esquece que o perdão aos facínolas de 64 gerou os golpistas de hoje. O que pacifica o país é golpista cumprir pena, não as cadeias de rádio e TV para insuflar a nação contra as instituições, mas as cadeias do sistema prisional. O divórcio da sociedade, senhor presidente, é tão surreal que testemunhamos criminosos querendo ditar a lei. Só no Brasil
isso poderia acontecer. Os apenados querem impor as próprias penas, onde os criminosos ditam as leis, senhor presidente, não há justiça e os atos institucionais da ditadura, nesse sentido, também foram pedagógicos. Um presidiário reconheceu o planejamento do golpe. Deputados foragidos tentaram coagir o presidente desta casa, intimidaram esse poder, como fizeram com o próprio Supremo Tribunal Federal. Desde quando, senhor presidente, desde quando golpistas têm legitimidade para mediar acordo de anistia ou dosimetria? Seria o acordo da guilhotina com a cabeça. Se fosse o presidente, a nossa estaria em qualquer circunstância a prêmio. Para golpistas, não há perdão judicial, não há anistia congressual ou indulto presidencial. Além de inconstitucional, é imoral e rejeitada pela sociedade. É isso, é um discurso realmente forte, um discurso histórico, esse do Renan Calheiros, que lembra o que aconteceu no Brasil agora, é ainda resquício da impunidade do que aconteceu em 1964, daquilo que o Brasil resolveu fingir que não aconteceu, não puniu devidamente aqueles que praticaram os atos que praticaram, e agora esse mesmo Brasil decide deixar que essas pessoas queiram decidir que penas que elas vão cumprir, que tipo de sentença que elas vão ter. Então eu concordo muito com esse discurso do senador Renan. É uma pena que, assim, por muito tempo eu critiquei esse senador. Eu até falo que sinto muita saudade do tempo em que o inimigo do Brasil era o Renan Calheiros, que a gente achava que ele era o inimigo do Brasil. Hoje é um nome, assim, realmente fabuloso. É um nome que eu admiro muito no Senado, tenho admirado muito a postura dele, desde quando o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar afastando ele da presidência do Senado, e ele não se afastou. De lá para cá, eu passei a admirar a postura desse senador e passei a olhar com mais carinho para o trabalho que ele tem feito. E esse discurso aqui realmente foi um discurso histórico. Falou muito e falou muito bem. Tá mudo, Adilson. Tá mudo. Ele votou sim, mas ele votou contra, pelo que é o Alessandro Vieira, que sim, fez o discurso contra e depois foi lá e votou sim, que eu saiba, né? Então, eu Adilson, acho rapidinho. Entrou uma pessoa na live, o Barbosa... Não, Barbosa não. É Borba Sobrinho, 96. Borba Sobrinho, 96. Entrou na live, mandou um superchat de R$50 e falou: pronto, já bateu a meta. Fui! E mandou risada. Bom, se ele tiver ainda, Borba Sobrinho, muito obrigado pelo superchat, muito obrigado mesmo, cara, pela força. Façam como o nosso querido Borba, a gente apoia o nosso trabalho, porque é isso, a gente está aqui cada dia mais buscando trazer conteúdo melhor para vocês. Borba, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. Pode seguir, Adilson. É isso. Então, eu acho que foi um discurso histórico do Renan Calheiros. Realmente, eu tenho visto o Renan uma pessoa muito séria, muito comprometida com a democracia, né? Todo o trabalho que ele vem fazendo, eu acho que é importantíssimo, né? O trabalho do filho dele também, o Renan Filho também, para mim é um dos melhores ministros que o presidente Lula tem. Então, o trabalho que ele vem fazendo realmente é muito bacana. O discurso foi na medida, é o que eu penso também, sabe, Ivan? Eu entendo o pragmatismo, porque para o governo também fechar as contas, essas votações, elas são importantes, mas é importante que se fique o recado, é importante que o presidente Lula vete e marque a posição. Os senadores do Partido dos Trabalhadores votaram contra, né? Na votação em plenário votaram contra. Sim. Então, independente de qualquer acordo e tal, a posição
é que o Partido dos Trabalhadores é contra. Sim. É contra. E sabe que vai ter o veto. Nessas horas, a gente não pode pensar com o fígado. A gente tem que entender como é que é o jogo da política. Não, a verdade é que é o seguinte, assim Adilson. Funciona. A verdade é que é o seguinte, o PT, ontem, o Fabiano Contarato votou a favor, depois ele disse que tinha votado errado, tá? Ele foi lá e pediu desculpas e mandou alterar o voto dele porque ele votou errado. O Wagner, ele concordou com que a votação fosse colocada para votar, ou que o projeto fosse colocado para votar ontem. Ele ficou a favor de que o projeto fosse colocado para votar ontem, para acabar logo esse negócio, esse lenga-lenga, né? Mas no mérito, ele votou contra. Sim. Então é importante que se diga, porque tem várias votações, tá? Olha, vamos colocar isso para votar na próxima pauta. Quem vota sim, diga sim. Aí a pessoa diz sim, tá, beleza. Ali já foi uma votação. Mas não significa dizer que você votou a favor do projeto. Você votou a favor de que o projeto fosse para pauta. Então, tipo, eles fazem um monte de votação, só que o mérito, depois da questão, é que ele é votado. E no mérito, todo o PT, Fabiano Contarato, Jacques Wagner, todos do PT votaram contra. Unânime, tá? Então, é importante que se diga para que ninguém pense que o PT, que seja, votou a favor da dosimetria. Nenhum votou, tá bom? Tá bom, gente? É isso. Sim, pode continuar, o PT fez isso, agora o partido do vice-presidente votou sim, né? Todos eles. Isso é importante se diga também, né? Sim. Mas mesmo que votasse contra, não teria mudado o resultado, também teria sido aprovado da mesma forma, né? Foi com muita folga, então, é muito importante. Foi com muita folga, é importante dizer que foram 48 votos a 25 e foram na CCJ 16 a 8. Então, assim, foi com muita folga, né, gente? Não tinha como barrar isso, não tinha como barrar isso. Adilson. Agora, foi importante, né, fazer o veto aí, pronto. Mas eu acho que está de parabéns. O Renan tinha que marcar essa posição. Sim. Vamos lá, então. O discurso dele foi muito bom e, assim, trouxe bastante esclarecimento. Eu acho que o povo estava também carecendo de alguém. Depois daquela manifestação que encheu as ruas no domingo, não subisse um lá para fazer um discurso histórico, abraçando aquele povo, abraçando aquelas pessoas que estavam ali dizendo: ainda estamos aqui e nós somos contra a anistia, nós somos contra a dosimetria, nós somos contra a impunidade. Então o Renan Calheiros vem e faz o discurso abraçando esses manifestantes, acolhendo o clamor do povo. Então achei que foi um discurso muito necessário e foi um discurso brilhante. Agora são 12 horas e 33 minutos, temos 200... Pois não, Adilson. Pois não. Rapidinho. Que eu fiquei incomodado foi com o Alessandro Vieira, porque é muito fácil, vai lá para as câmeras, para a Globo, que é um absurdo, que é isso, aquilo outro e tal, aí depois vem falar que o Alexandre Moraes interferiu no sentido de dar sugestões e tudo mais, vai lá e votou sim. Sim. Se ele tem essa convicção, eu deveria ter votado não. Ou se votou errado, deveria fazer igual o Contarato, então, olha, eu votei errado. Mas não, foi lá e não, votou sim. E aí, esse tipo de coisa que incomoda bastante. Então, parabéns ao Renan Calheiros, que, sim, o acordo era para votar, e não para ficar postergando. E que se votasse as matérias de interesse do governo também. Esse é o acordo. De interesse do Brasil, que na verdade o que o governo Lula faz são pautas de interesse do Brasil. Qual é o brasileiro? Eu vou perguntar aqui para o chat. Nós temos 233 pessoas. Vou pedir para todo mundo aqui no chat do YouTube comentar agora. Quem está também aqui no TikTok. Hoje temos mais pessoas no TikTok. Temos mais no YouTube agora. Estamos com 251 pessoas no YouTube e 237 aqui no TikTok. Então vamos meter o tap-tap na telinha, vamos compartilhar aqui no YouTube e deixar o like para a live aumentar e pedir para vocês comentarem aí. Quem é a favor ou contra de taxar o lucro dos bancos? Esses lucros que os bancos têm, por exemplo. Itaú tem 30 bilhões de lucro, paga 0 de imposto. As fintechs têm bilhões e bilhões de lucro, paga 0 de imposto. As bets, lucro exorbitante, só lucro, e a carga tributária super baixa que eles pagam. Então, assim, quem é a favor, coloca aí, eu sou a favor. E quem é contra, coloca aí, eu sou contra. Comenta aí no chat, tanto do YouTube quanto do TikTok, pra gente saber quem é que está contra e quem que está a favor, tá? E não esqueça de compartilhar, de republicar a nossa live para mais pessoas virem para cá. Adilson, vamos para a próxima pauta. Agora, hoje teve operação da Polícia Federal contra o senador Everton do PDT.
senador Everton, que ele é o vice-líder do governo do presidente Lula, tá? A Polícia Federal fez busca e apreensão, cumpriu o mandado de busca e apreensão na manhã de hoje contra o senador Everton Rocha, do PDT, vice-líder do governo no Senado. A operação, autorizada pela Polícia Federal, investiga suspeitas de desvios envolvendo descontos indevidos do INSS. É a operação sem descontos. Para mim, Adilson, aqui fica muito claro que no governo do presidente Lula, ninguém vai cometer coisa errada e achar que a polícia não vai chegar. Não adianta fazer coisa errada e achar que o Lula vai passar a mão na cabeça, que vai mandar o ministro da Justiça impedir a investigação, que vai barrar diretor da Polícia Federal de investigar. Para mim isso fica muito claro. Eu quero ouvir o teu comentário sobre isso. Não, e foram 16 mandados de prisão e 52 de busca e apreensão. Então, veja, a Polícia Federal está fazendo seu trabalho, ao contrário, né, do presidente anterior, que trocava delegado, superintendente, trocava ministro. O governo Lula não interfere. E eu acho que isso, inclusive, eu tenho o meu sentimento que isso incomoda muito uma galera do Centrão aí que queria que o Lula mexesse com advogado, com essas investigações, por exemplo, do Banco Master. Investigações aí do carbono oculto. Gostaria, e o Lula não vai fazer. Quem tiver metido em falcatrua vai responder. O PT não interferiu lá quando doeu na carne, no Petrolão. Não interferiu. Poderia ter interferido quando teve mensalão, Petrolão, tudo isso. E isso deixa os políticos muito nervosos. Aí rompe, aí pauta bomba, porque está chegando perto deles. Agora, se você for analisar bem, Ivan, eu vejo que pouquíssimas pessoas... Quantos deputados estão presos, por exemplo, por emenda secreta? Até agora nenhum. Preso mesmo, nenhum. Mas tem 3 aí pra ir, viu? Mas tem 3 aí pra ir. Adivinha de que partido que são os 3? Sim. Adivinha de que partido que são os 3? Do PL, pois é, do PL, né? Alguma surpresa? E são do Nordeste, olha que coisa interessante, né, Ivan? Olha, então, é incrível, né? Mas eu vou dizer uma coisa, sabe, Ivan? Eu vejo que essa é a grande diferença do governo Lula para esses governos aí de Centrão, governos aí que, sinceramente, estão deixando o crime organizado tomar conta. A gente vê aí nas assembleias estaduais como é que funciona a coisa. Nós vimos aí no Rio de Janeiro como é que está tomado. Aquilo ali está tomado. Sim. Como o crime organizado se infiltrou na política. E eu vejo... Na política e no poder judiciário, né? Você viu aquele desembargador preso? É verdade. Desembargador preso, dizendo pro presidente da Alerj, eu te amo, mandando figurinha, Você viu aquilo, cara? É nojento. O crime organizado, o Rio de Janeiro precisa de um reset naquelas figuras públicas. Se puxar a capivara ali, meu amigo, vai cair tudo. Governador cai, secretário de segurança cai, cai também os delegados, os superintendentes da Polícia Civil. Ali no Rio, tá tudo muito apodrecido, cara. Um desembargador, o cara que vai julgar, o cara mandou mensagem pro presidente da Alerj facilitar a fuga do outro, do TH Joias. É absurdo, Adilson. O que tá acontecendo nesse país é um negócio inacreditável. Não, por isso que eles são bolsonaristas. Uma pergunta que é importante... É verdade. Olha, uma coisa muito importante, que depois foi alterado, mas a gente tem que ver a primeira versão. O que leva Hugo Mota combinar com o governador do estado de São Paulo a exonerar o secretário de segurança, o Derrite, para esse Derrite voltar para a Câmara dos Deputados para travar a Polícia Federal, porque era isso. Sim. Subordinar a Polícia Federal à autorização do governador a fazer investigação. Senhores, veja, se isso aí estivesse funcionando, nada disso. TH Joias, esse presidente da Alerj, vocês acham que teria sido preso? Não.
E a gente vê como o crime está tomado, que chega na LERJ, libera o cara para ser solto. Votaram para o cara ser solto. Então a gente vê, inclusive teve gente de esquerda lá, não vou querer entrar partidarizar aqui, mas você vê que coisa está tomada. Então essa pergunta não quer calar. Por que querem tirar dinheiro da Polícia Federal? Por que querem subordinar a Polícia Federal aos governadores? Por que querem travar a Polícia Federal? Não querem aprovar a PEC da segurança pública? Não querem. Então a gente vê, Ivan, é o que eu estava comentando. O Brasil é extremamente desigual. E essa desigualdade faz com que os poderosos se sintam intocáveis. E aí eles cometem crimes. Aí a gente vê as denúncias do Matozinho, né, presidente de partido envolvido com o PCC, né, e denúncia de levar dinheiro para senador. Tem uma filmagem mostrando a sacola de dinheiro lá, que ele disse que entregou para um senador, é que eu não vou nem falar o nome. Mas é só ler lá o ICL Notícias, tem lá, dá uma lidinha lá. Para quem que era o dinheiro, quem estava envolvido ali com jatinhos do PCC, só dá uma envolvida, presidente de partido. Então a gente vê que tá tomado mesmo. E aí quando eu vejo essa operação Segura PF, Ivan, essa é a diferença. E o Lula mudou, tirou o Andrei? Não, tirou tá o lá, Lewandowski? Né? Tirou alguém? Não, tá tudo lá, né? Mudou algum delegado? Não mudou nada. Mudou o Paulo Gonet, essa é a diferença. Pois é, a gente está vendo que a Polícia Federal está tendo autonomia, que o Ministério Público está tendo autonomia para fazer as suas denúncias. E estamos vendo desembargadores sendo presos por envolvimento com o crime organizado, minha gente. Onde é que a gente esperava ver isso no Brasil? Onde é que a gente esperava ver isso no Brasil? Onde é que, imagina no governo Bolsonaro, um desembargador sendo preso? Ele ligava para o presidente, não me deixa prender. E o presidente ia salvar ele. Então, assim, no governo do Lula, ninguém se salva. Tanto é verdade que teve uma operação da Polícia Federal na casa da ex-nora do Lula. E os caras, ela é ex-nora, né? E os caras colocaram ex-nora é parente? É, ex-nora, pois nem nora é parente, agora é ex-nora. Aí os caras, ela não tem mais nome, ela passou, o nome dela agora é ex-nora do Lula. Né? Polícia Federal faz operação na casa da ex-nora do Lula. Então veja, tudo que envolve o nome Lula, então eles precisam colocar o nome Lula para tentar colar alguma pecha no Lula, mas a única pecha que cola no Lula é que foi o cara que, além de ter construído mais presídio de segurança máxima, também foi o cara que construiu mais escolas técnicas e mais universidades nesse país. É a pecha que cola. Porque tentaram colar a pecha de ladrão, até hoje nunca acharam um real que ele tenha roubado. Né? Qualquer bem que ele tenha comprado que não seja declarado. Nunca conseguiram achar qualquer resquício de corrupção, além de pastel de vento, de acusações infundadas e acusações mentirosas. Nunca, nunca. Mas do Bolsonaro conseguiram 107 imóveis, né? Conseguiram pegar um monte de funcionário fantasma em gabinete dele. O irmão dele, que era funcionário fantasma no gabinete de um deputado aqui em São Paulo. Quer dizer, é sempre envolvido com corrupção e aí tem provas e mais provas e toneladas de provas. Né? E esse homem continua na cabeça de alguns, inclusive que está aqui no chat da live, falando. E o irmão do Lula? Bom, investigue-se. Se no final tiver qualquer problema com o irmão do Lula, ele vai ser preso. Pode ter certeza disso, que no governo do Lula muito é difícil ele passar a mão na cabeça, até mesmo do seu irmão. Adilson, 12 horas e 45 minutos, já entrando para os nossos minutos finais. Agradecendo a toda a audiência que está por aqui. Quem ainda não mandou superchat, tá na hora de mandar superchat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat do YouTube, algum superchat aqui para fazer para você. Meu diretor não me mandou, mas vamos ver se tem alguma. Tem Congresso Nacional inimigo do povo, sem anistia. Eu sou a favor. Possivelmente da taxação dos bancos, né? Que o pessoal está falando aqui. Aqui em Palmas, Tocantins, eu sou a favor. Vamos comentando, gente. Vamos comentando, vamos divulgando. Já são 160 e... Deixa eu ver, 25.162 pessoas que se inscreveram aqui. Começamos com 25.143. Então já ganhamos alguns inscritos. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, Ivan Vieira TV, se inscreva.
procura também o canal do Adilson, que ele tem canal no YouTube, para se inscrever lá. O Adilson também faz bastante live, faz live musical, faz live comentando política. O Adilson, ele joga em todas as pontas aí, ele é um influenciador que faz todo tipo de conteúdo que vocês imaginarem. Até strip o Adilson faz, se brincar. Bom... Essa não. ainda não. Ainda não. Quem sabe, né? Ainda não. Se surgir a necessidade, ele também não vai se furtar em fazer, né, Adilson? Bom, a Polícia Federal prendeu hoje também, Adilson, o número 2 do INSS. Bom, eu acho que está dentro da mesma pauta, né? A Polícia Federal trabalhando mais uma vez. Sim, exato. Que era ligado ele era secretário, ele era ligado ao Weverton, né? Então, realmente, ele foi assessor. É o que né? a gente tá falando. Se tiver alguém ligado dentro do governo... E, gente, não tem como o Lula controlar que todo mundo tá fazendo. Olha, você tá falando de pastel agora há pouco, né? Pastel o Lula não pode tomar uma garapa, um pastel, que vão falar, olha, Lula, né? Quem vende pastel e garapa pro Lula ligado ao PCC, né? É desse jeito, né? Então, é complicado. Ele foi visitar um imóvel, o imóvel já passou a ser dele. Então, se você estiver na política, uma coisa que eu já recomendo. Não vai conhecer nenhum apartamento para comprar, que já vão dizer que é seu. Porque foi isso que a Lava Jato fez. E essa Lava Jato que está passando um aperto que a gente viu, né? Condenado por vários juízes e tudo mais. Agora a gente tem até festa, vídeo aí, né? De festa aí com um desembargador que confessou que estava nu, não sei o que lá. Bom, então a gente vê como é que funciona a coisa. E é o que eu estava falando, que a gente está falando agora há pouco. Pergunta aqui para a audiência, do Adilson. PDT vai pegar. Sim. Né? Pergunta aqui para a audiência, Adilson, que ontem o SBT exibiu o episódio do Chaves, foi um episódio inédito de Natal, né, que nunca tinha ido para a TV aberta, no lugar do É o Amor, que era o especial de Natal do Zezé de Camargo. Ontem, durante a discussão do PL da dosimetria, e eu quero que o pessoal responda quem assistiu, quem não assistiu. Então vamos, pessoal, aí no chat, todo mundo, quem assistiu ontem o especial de Natal do Chaves no SBT? Comenta aí, eu assisti ou eu não assisti? Todo mundo comentando, tá? Adilson, ontem, durante a discussão do PL da dosimetria, do PL da redução das penas, PL da dosimetria nada, PL de redução das penas, da impunidade, né? Um deputado, aliás, um senador, ele comentou sobre os artistas, né, que foram para as ruas. Ele atacou os artistas, dizendo que eles vivem da Lei Rouanet, quando, na verdade, esses artistas nunca pegaram os que estavam lá, o Djavan, o Chico Buarque, o Caetano, esses caras nunca pegaram um centavo da Lei Rouanet, né? Mas eles ficam usando esses caras sempre como bode expiatório para falar mal da Lei Rouanet. Só que aí o senador Randolfo Rodrigues trouxe uma lista de cantores, dos 10 principais cantores que mais receberam dinheiro público de prefeituras e de emendas parlamentares nos últimos 10 anos, os mais bem pagos. Os números são assustadores. Eu vou colocar aqui o áudio. Eu quero todo mundo agora, Sim. tudo que é bolsonarista agora, tudo que é bolsonarista aqui no chat, fazendo a sua crítica a esses artistas aqui, porque isso aqui não é dinheiro particular, não. Isso aqui não é dinheiro de empresário. Ele não mandou projeto para ser aprovado, nada disso. Aqui foi dinheiro indo do cofre da prefeitura de, muitas vezes, cidades que não tem nem hospital, não tem posto de saúde, direto para o bolso do cantor. Isso aqui, dinheiro público, dinheiro de emenda parlamentar, que deveria ser usado para fazer hospital, para fazer creche, para fazer escola, para fazer pavimentação de rua, foi usado para colocar no bolso de cantores, tá? E aí você, Adilson, presta atenção no volume de grana que esses... A Cláudia Raia deve estar em primeiro lugar aí, Cláudia Raia. Você vai se surpreender, hein, com os nomes. Você vai se surpreender com os nomes, hein? Vamos lá, deixa o Randolfo Rodrigues trazer os nomes aqui, você vai ver quem são os principais, os 10 primeiros. Vai se surpreender com o nome, quem mais mama na teta do Estado, do dinheiro público, viu? Vamos lá. As homenagens aqui aos artistas brasileiros, sobretudo a Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil e outros, que foram às ruas se mobilizar e estão há 30 anos nas ruas defendendo a democracia. Eu quero aqui citar quem são os 10 artistas mais bem remunerados. Em primeiro lugar, Gustavo Lima, 52 milhões. Segundo lugar, Bruno Marrone, 45 milhões. Terceiro lugar, Leonardo,
42 milhões. Quarto lugar, Chitãozinho e Chororó, 38 milhões. Quinto lugar, César Menotti e Fabiano, 35 milhões. Sexto lugar, Zezé de Camargo e Luciano, 32 milhões. Sétimo lugar, Eduardo Costa, 28 milhões. Oitavo lugar, Amado Batista, 23 milhões. Nono lugar, Henrique Juliano, 20 milhões. Décimo lugar, Fernando de Sorocaba, 19 milhões. Ao que me parece, não está nenhum dos artistas que estão se mobilizando por democracia e contra a anistia raiz ou a anistia Nutella, como essa que estão tentando aprovar aqui. Viu aí? Pouco dinheiro, né? Não Que tinha É nem... isso. A Cláudia Raia não tava lá, o Caetano não tava, o Gil, nenhum desses aí tava lá, gente. Olha, Zélia Duncan, nossa, não tava. Nem aquele famoso Wagner Moura não tava, né? Olha que coisa impressionante, né? Não tinha nenhum desses aí nessa lista. São 10 principais. O principal, Gustavo Lima, 52 milhões de reais. 52 milhões. Isso aqui era hospital, isso aqui era escola, isso aqui era estrada, isso aqui era pavimentação de rua, isso aqui era segurança pública. Está naquela mansão que ele construiu, está no seu navio de cruzeiro, está no seu jatinho. Virou isso. Ao invés de virar patrimônio público para a sociedade brasileira, virou um patrimônio público na mão de um artista que foi lá fazer 40 minutos, 1 hora de show. Pode isso? Isso é um negócio inacreditável. E esse pessoal ainda fica criticando a Lei Rouanet. Ao contrário da Lei Rouanet, que o artista tem que fazer o projeto, mandar esse projeto para ser analisado, e caso aprovado, o artista vai ter que captar o dinheiro na empresa privada, para que a empresa privada financie, para que daí ela peça a isenção do imposto que seria cobrado do valor daquele projeto que ela financiou. Esse daqui não, é o dinheiro que está no cofre da prefeitura, que muitas vezes seria para usar para saúde, para educação, ele tira para pagar o show de um cantor. O prefeito, o deputado tira da emenda. Esse é dinheiro público, né? Esse é dinheiro público, mesmo, direto. É o dinheiro que sai do Tesouro, dinheiro que sai direto do Tesouro Nacional, do pagador de imposto, para o bolso, para virar jatinho, para virar mansão, para virar fazenda de cantor sertanejo. E aí, Adilson? Isso não te deixa indignado, não? É a hipocrisia, né? É a hipocrisia dessa gente aí, né? E eu acho que é muito importante o incentivo à cultura, né? A cinema e tudo. E isso é uma indústria muito importante. Agora, shows milionários, né? Porque tem show na casa de 1 milhão, né? 1 milhão e 200. No caso aí do que mais ganhou dinheiro aí, em localidade ali, 5 mil habitantes e tudo. Agora, eu entendo, você vai fazer um show, por exemplo, você vai levar a Lady Gaga lá no Rio de Janeiro. Realmente, o que vai gerar de turismo, aquilo realmente traz um retorno muito maior que isso. Agora, você levar o Gustavo Lima para onde Judas perdeu a bota, aí, meu amigo, fica difícil. Naquele lugar lá que não vai ter retorno nenhum. E a gente fica vendo. Então, sinceramente, Ivan, é de uma hipocrisia. E aí eu tenho que exaltar a Anitta, por exemplo. Anitta, né? Não vou. Que recusa. Não. Teve ali uma fala, não vamos ter a Anitta em Belém, não lembro. No Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, dinheiro Natal. Público. E Natal. Natal, né? Isso. Não pega o dinheiro público. A gente tem que exaltar isso aí, ó. E parabéns. Tem um bolsominion aqui, correta. Tem um bolsominion aqui, o Carlos, dizendo o seguinte: vá culpar os prefeitos, os cantores não obrigam a prefeitura a contratar. Não, verba federal. Mas ele poderia simplesmente recusar fazer o show, dizer, não, isso é dinheiro público, eu não vou aceitar. Não. E outra coisa, pelo menos ele poderia deixar de ser hipócrita e não falar mal de Lei Rouanet, como fala. Porque muitos desses que vivem da teta do dinheiro público, está falando mal da Lei Rouanet. E está dizendo que a Lei Rouanet é para artista preguiçoso, artista vagabundo, quando, na verdade, o artista tem que fazer o projeto e tem que ir na empresa privada buscar o financiamento, através da Lei Rouanet. No caso do cantor, não. A questão do cantor, não existe licitação. Não existe licitação alguma. Não. Muito desse dinheiro aí é emenda Pix, que você não... Sim. No rastreio? Você não tem aquela prestação de conta, não tem um rastreio. E eu tô partindo do princípio que esse cachê, né? Esses cantores foram honestos, não
repassar nada por debaixo do pano para o prefeito ou para o deputado que mandou a emenda. Estou partindo do princípio que todos eles são honestos, tá, ô Ivan? Mas eu acho que é um disparate, uma emenda. E nós temos que questionar se está correto o dinheiro dos impostos que nós pagamos, porque é dinheiro público federal. Então, o imposto que eu pago, o Ivan paga, que vocês pagam, um deputado manda para uma cidadezinha lá para ser torrado assim. E ao invés de estar investindo em educação, saúde, é isso que vocês defendem? Já a Lei Rouanet é algo completamente diferente, que tem prestação de conta para cada R$1 de renúncia fiscal, porque é isso que nós estamos falando, de renúncia fiscal, o governo arrecada R$1,60. R$1,59, para ser mais exato, R$1,60 arredondando. Então, gente, sinceramente, é muita hipocrisia dessa gente que ele sim pega o dinheiro público na veia. E vou ser sincero, o Ivan, o apoio ao presidente anterior tem muito a ver com esse tipo de mamatinha, tá? Sim. Então, é o meu ponto de vista, tá? E é o meu também, Adilson. Quando você vê o Flávio Bolsonaro dizendo assim, o Zezé criticando as filhas do Silvio Santos, ali eu percebi que os nossos valores são parecidos. Aí eu pensei, né, realmente, porque o Zezé é um cara de muitos valores, né? Por exemplo, ficar com a amante Sim. por anos escondendo da mulher, escondeu um filho, tinha um filho, escondeu até quando pôde, quando não pôde mais, aí teve que revelar. Brigou com o irmão que fazia dupla, né? Então, assim, e fez um vídeo notoriamente bêbado. Você percebia que ele estava bêbado, arrastando a voz, você percebia Sim. que ele não estava nem conseguindo elaborar um pensamento direito. Então, assim, os valores batem muito com os valores bolsonaristas, né? Que não é valor nenhum. Não é valor. O que o bolsonarista tem de valor? Porque o Bolsonaro usava dinheiro público para comer gente. Quantas esposas o Bolsonaro teve? Tinha esposa, tinha amante, tinha tudo, né? Você nunca viu falar que o Lula tivesse um amante, né? O Lula casou 3 vezes, mas casou porque as suas esposas faleceram. Uma faleceu de AVC, outra faleceu por causa de câncer e por aí foi. Então, assim, se a gente for falar de valores cristãos, Zezé de Camargo não tem nenhum. Porque ele não respeita a família. Valores da família ele não respeita. O cara que é capaz de trair a mulher por anos, esconder um filho, ele não tem... Ainda fala sobre o filho... tem que respeitar o pai. Ora, que respeito que ele deu ao pai dele com esse tipo de prática, né? Então, assim, Sim. quando eu vejo os bolsonaros falando, os valores bateram, eu acho que essas pessoas não sabem o significado da palavra valor. Tem que dar uma olhada depois no significado do que significa valor e você vê se você tem algum, né? Eu vejo que o problema é você querer ser moralista sem dar exemplo. Você tem que dar o exemplo. Exatamente. Você tem telhado de vidro e você está apontando o dedo para os outros. E outra coisa que é importante dizer sobre esse episódio. A gente vai querer que o jornalismo seja um jornalismo comprado, que tem lado, que tem time? É isso? É esse jornalismo isento do bolsonarismo? Quer dizer, eu acho que o SBT teve lá um ministro, que o marido da Patrícia Bravanel foi ministro, não, Fábio Faria, Sim. foi ministro do Bolsonaro. Exato. Né? E aí o pessoal acha que, em função disso, o SBT ele é do Bolsonaro também. É bolsonarista, é dono. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jornalista não tem essa de jornalista de esquerda, ou mesmo o Glenn Greenwald, que mostrou ali as contradições do Sérgio Moro, é o que está batendo aí no Alexandre de Moraes. E daí? Você vai dizer que o Glenn Greenwald é esquerdista ou é de direita? Não tem lado não. Onde ele achar que tem notícia, apesar que eu acho que, sinceramente, o Glenn não é um bom exemplo, porque para mim está falando muita abobrinha, muito absurdo, porque ele não conhece, eu acho que a legislação brasileira, e ele está fazendo uma leitura equivocada. Mas a gente vê que o jornalismo ele vai dar notícia. E aí, querer que o SBT não convide o presidente da República e o
Alexandre de Moraes não estava lá como Alexandre de Moraes, ele estava representando o Supremo Tribunal Federal. Caso vocês não saibam, ele é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E o Fachin não pôde comparecer, por isso ele foi. Sim, Perfeito. membro dos 3 poderes, tem que ser convidado, sim. Fala, não, Alexandre pode, mas ele é... O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma importância política, sim, senhor. Tem, não acho que tem que ficar falando fora dos autos, mas ali era um evento só e não foi falado sobre processo nenhum. Não. Agora, eu acho normal que o Alexandre de Moraes agradeça o empenho do presidente Lula, né, a tirar sanções injustas que estavam atacando, não Alexandre de Moraes, a soberania do Brasil. É disso que se trata, gente, sabe? Independente se o Alexandre de Moraes está certo, está errado, né? O que importa é a nossa soberania. E se ele faz alguma coisa errada, se ele tem algum desvio, quem tem que resolver isso são os brasileiros. Não é nenhum estrangeiro. Até entendo, sabe, Ivan, que os bolsonaristas, mas o Lula buscou órgãos internacionais para questionar, né, o processo estava correndo com ele. E o Bolsonaro tem pleno direito de buscar órgãos internacionais. Sim, sim. A ONU, OEA, né, direitos humanos, pode. Agora, que ele não pode estar dentro da lei, nossa, você tentar fazer gestão numa nação estrangeira para ter um governo interferindo na soberania do Brasil, com aplicação de sanções e tudo mais, isso é traição à pátria. Sim. Isso não é direito, isso é coação. E por isso deve ser condenado também. Então, por mais que alivie aí a dosimetria na tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que se junta essas coisas e tudo, esse processo da coação, o Eduardo, eu acho muito difícil ele se safar. Né? E o bolsonarista, goste ou não, o Alexandre de Moraes se consolida como uma das pessoas mais poderosas do mundo, porque foi um homem que não se curvou diante da nação mais poderosa, não se curvou diante do empresário mais rico, e ainda assim ele colocou esse empresário dentro de um inquérito das fake news. Não esqueçam, o Elon Musk é investigado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele tem empresa no Brasil e ele tem negócios aqui e ele tem que sim respeitar as leis brasileiras para que ele possa fazer negócios no Brasil e com o Brasil. Então o Alexandre de Moraes se consolida, goste ou não, e o Brasil tem uma dívida histórica com o ministro Alexandre de Moraes, que matou no peito essa bola e conseguiu barrar um golpe de Estado. Se nós hoje estamos aqui podendo falar contra governo, a favor de governo, é graças ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e graças a um que agia nos bastidores, que eu sei que agia nos bastidores, dando sustentação ao ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro Gilmar Mendes. Esse eu sei que tem ojeriza aos bolsonaristas, essa horda que ele classifica como gente do porão. Ele classifica essa gente como gente do porão. Como ele não era o relator do projeto, aliás, o relator dos processos, ele deu guarita, ele apoiou moralmente o ministro Alexandre de Moraes. Agora, se ele tivesse sido relator disso, vocês podem ter certeza que ele teria aplicado as penas mais duras possíveis. Tá? Ontem ele deu mais uma vitória para o Brasil. Ele revogou a lei do marco temporal que o Senado havia aprovado no dia 12 de dezembro. O ministro Gilmar Mendes agora ele não está dando mais boi para os políticos como os políticos estavam bem acostumados. Os políticos moveram esse país até 2015, com muito respaldo, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, até cometerem um golpe de Estado contra a presidenta Dilma. O ministro Gilmar Mendes viu no que aquilo virou, que ele foi coagido pelo Sérgio Moro a tomar uma decisão de barrar o Lula de ser ministro da Casa Civil da Dilma, e aquela decisão até hoje ele se arrepende. E ele nunca perdoou quem fez aquilo. Ele nunca perdoou Sérgio Moro, nunca perdoou Dallagnol e nunca perdoou o resultado de tudo aquilo que foi combinado num presidente maluco na presidência da República, criminoso, golpista e que hoje está preso e condenado por golpe. Gilmar Mendes ele não se perdoou e não perdoou quem fez ele cometer aquele erro que culminou na gente ter tido no quadriênio passado o pior presidente da história do Brasil. Pelo menos desse Brasil republicano,
o Bolsonaro se consolida como o pior presidente da história do Brasil. Então, se nós temos hoje democracia no Brasil, a gente pode, inclusive, estar aqui, ó, rindo, chorando, gritando, xingando, chamando o Lula de ladrão, não sei o quê. Nós agradecemos hoje ao Supremo Tribunal Federal, que os bolsonaristas vivem o tempo todo dizendo: ah, mas o Supremo não foi eleito, não sei o quê, não sei o quê. Hoje o Supremo representa muito mais a vontade do povo brasileiro do que aqueles que foram eleitos para representar. Hoje eu tenho certeza que se fizerem uma pesquisa de opinião para procurar quem é mais popular entre o Congresso e o Supremo, eu tenho certeza que o Supremo hoje tem muito mais popularidade do que o Congresso Nacional. Eu tenho certeza. Façam uma pesquisa e eu tenho certeza... Foi feita. Foi feita? Tem pesquisa da Quest sobre isso. Tem pesquisa da Quest sobre isso. Aliás, sabe quem são as pessoas mais rejeitadas no Brasil? Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Justamente por estar pautando coisas contra o povo. Contra o povo, exatamente. O Congresso é inimigo do povo. Isso é uma coisa que ficou muito clara. E, gente, você sabe quem que é o antissistema da política brasileira? Luiz Inácio Lula da Silva. É porque quem está lutando contra o sistema realmente, com os milionários, bancos e bets, quem que é? O presidente Lula. Sim. E é isso que incomoda muito o sistema. Quem é sistema? Quem se dizia de sistema. E aí? Ô Flávio, quem está com o centrão? O sistema. Quem está com o centrão? O bolsonarismo. É disso que se trata, simples assim. É o tal do Tarcísio. Adilson, é isso. Quero muito agradecer a sua participação, já são 1h07. Quero muito agradecer a sua participação, passou muito rápido, voou o tempo aqui, eu tenho agora que passar no consultório, estou correndo aqui, então quero muito agradecer, quero deixar aí para você se despedir e deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Pessoal, então me siga nas redes sociais, Adilson Oliveira, @AdilsonLO1, isso aí em todas as redes, exceto o Facebook, vai estar lá como Adilson Oliveira, mais as outras aí, e o X também, que é Adilson de Lima O1, o arroba. Fora isso, é tudo @AdilsonLO1. Vão me achar lá como Adilson Oliveira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Ivan, pela oportunidade aqui de estar conversando sobre esses assuntos aí, e esclarecer um pouco aí do que aconteceu, né, no dia de ontem, e eu acho que foi muito proveitoso aí. Acho que a galera gostou bastante. Bom, assim eu espero. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Já somos 25.176 inscritos. Compartilhe essa live com um amigo e com amiga. Não esqueça de divulgar, de se inscrever, de compartilhar, de seguir o nosso convidado também. E, gente, na quinta-feira da semana que vem, se não for Natal, eu não sei nem que data que será, mas se for Natal, não terá live. Se não for Natal, teremos live, né, Adilson? Eu não sei que data que será. Hoje são 18. Tô supondo que seja bem no Natal. Tô supondo que seja bem no Natal. Se for o Natal, ninguém vai estar aqui. No dia de Natal não tem live, gente. Só para esclarecer. No dia 24 e dia 25 não teremos live. Bem na quinta-feira, dia 25. Natal então, não vai ter. Nós vamos estar tudo... Não tem. Nós vamos estar tudo para lá de Bagdá, depois dos vinhos, né, Adilson? Depois dos vinhos, tá todo mundo para lá de Bagdá. Então, na quinta-feira, na quarta-feira da semana que vem, na quinta, já deixa aqui consignado que não haverá live, porque dia 24, dia 25, nós estaremos em Águas de Lindóia. Brincadeira, estaremos em casa, ceando com a família. Bom, gente, muito obrigado, Adilson, muito obrigado mais uma vez. Desculpa as brincadeiras do strip, né? E tudo mais. Valeu claro. Pelos comentários e até uma próxima, meu amigo. Tchau, tchau. Valeu, Ivan. Abraço, pessoal. É isso, gente. Esse foi o nosso querido Adilson. Mais uma live que a gente conclui aqui com sucesso. E mais uma vez reforçar. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like, porque assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo, que o conteúdo é importante, é relevante. Comenta com a opinião de vocês e não esqueça de compartilhar. E por fim, se gosta do conteúdo, quiser apoiar, tem a chave Pix na tela, tem também na descrição da live. E para quem está no TikTok, está na minha bio. Todo o apoio que vocês mandarem, eu recebo com muita gratidão e com muito carinho. Então, meu muito obrigado. Uma excelente tarde para todo mundo.